Só que essas mulheres, elas vivem em periferias ou em locais em que as casas, elas são muitas vezes separadas por uma madeirite. Então, os vizinhos chamam, os populares chamam a polícia. Então, a mulher vai até a delegacia conduzida pelo policial militar, porque houve a denúncia pelo vizinho, por um Verdade. popular. Agora, imagina uma mulher que está lá naquele seu palácio, daquela gaiola de amor, de crime, né, vivenciando aquela violência. A gente acredita que o funcionário vai chamar a polícia? Um parente? Não vai. Então aquela mulher fica anos, se ela não tiver coragem, vivenciando aquela violência covarde. Doutora, que análise que a senhora faz? Por exemplo, o crime agora dessa policial, Uhum. né, que traz um outro retrato desse quadro, dessa estatística, você vê, né? Um oficial do escalão alto da Polícia Militar, que quando foi revelado, a gente sabia que era já uma vida de uma mulher que já vinha, né, de uma crise, que já vinha sendo, né, ameaçada, e de repente um coronel, né, nas manchetes dos mesmos programas policiais, aonde essas pretas, né, as mulheres da favela, só que aí de repente o crime na elite que acende uma realidade que está aí, que sim. É uma situação em que a gente percebe dois fatores. O primeiro fator, autoridades. Autoridades que têm um certo tipo de influência no próprio sistema de justiça ou na sociedade, ainda tendem a flertar com a impunidade, querendo sobrepor a verdade ocorrida. Como assim? Traduz. É aquela tentativa de ingerência por motivos espúrios numa missão, atribuição do Estado. E aqui eu chamo a atenção tanto pela coragem daqueles primeiros homens que chegaram ao local do crime, porque o local do crime, ele fala. Ele fala. Não adianta, o nosso olhar já está viciado. E você, como jornalista criminal, também, quando você vai no local do crime, a gente tem o olho já condicionado a ver o que muitas vezes não querem que a gente veja. Então, esses policiais que chegaram até o local, o SAMU e todo o corpo de bombeiros e todos esses policiais e heróis que trabalham diariamente para salvar vidas, acharam uma situação estranha. E não só isso. Eu vi nos noticiários, obviamente, eu não estou investigando, não estou com nenhuma informação do inquérito em andamento. Aliás, está sendo investigado, então temos que ter a fala que ele é o provável e principal suspeito, né, Geraldo? Mas, enfim, ali chama atenção também pela televisão a forma fria ou o excesso de controle emocional com o ente querido que acabou de morrer. A forma como foi falado no telefone, a chamada, o tempo, a demora, então tudo isso. E a pachorra de flertar com a tentativa de ingerência através de atos do Estado. É bem complicado. E esse é o fator, alto escalão de autoridade. E o fator da subjugação da mulher numa relação. A assimetria dos papéis dos homens e mulheres numa relação em que, por alguma razão, essa mulher, talvez por amor ou por algum outro fator, estava aceitando e suportando o insuportável. É como se fosse uma droga. Ela sabia que aquela droga que era o relacionamento dela, aquela coisa, ia matar ela um dia, mas ela não conseguia largar por alguma razão. Você tem noção do que pode ter de mulher agora te vendo e falando, pois é, Raquel, mas eu estou exatamente dentro desse quadro, daquilo que eu estou suportando. E eu sempre tive o outro Brasil que o Brasil não conhece, que é uma realidade, que é um quadro, uma estatística muito mais grave que é lá em cima no Nordeste, onde cidades que não se tem a distância do pedido de socorro, ou de mulheres que realmente ainda não têm a força dessa consciência, quantas que caladas há décadas não conseguem
de verdade, Geraldo, eu não consigo, Raquel, eu não consigo pedir socorro, eu não tenho força, e que apanham há muito tempo. É para falar para elas. Por favor, à vontade. Se você estiver nessa relação, rompa essa relação. Termine com esse crápula, com esse canalha, antes que você figure como mais uma estatística de feminicídio. Não tem outra alternativa. Por mais que nós, que atuamos no sistema de justiça, na polícia, por mais que nós quiséssemos salvar essas vítimas, elas estão sofrendo crimes entre quatro paredes na clandestinidade. Se tivéssemos a melhor política pública de segurança, a gente não ia conseguir salvar. Então, não estou co-culpabilizando nem terceirizando a responsabilidade para a vítima, mas neste caso, nós precisamos de uma proatividade dessa vítima, porque a gente não consegue entrar nas casas das pessoas e salvar essas pessoas, essas mulheres, não conseguimos. Por isso que eu acho tão importante os veículos de comunicação hoje, e eu refuto e não concordo quando dizem que é sensacionalismo falar de morte contra mulheres ou crimes contra mulheres que estão realmente sendo a maioria das notícias nos programas de TV, de televisão, rádios e jornais. Eu ouço muito isso. A gente está, através da televisão, através dos veículos de comunicação, através do seu programa aqui de podcast, através das mídias digitais, nós estamos entrando onde a polícia não entra. É a possibilidade daquela mulher, num celular ou numa televisão, falar, eu estou sendo vítima. Vai acontecer isso comigo. Então é importante que a gente tenha também a ajuda dos veículos de comunicação, porque é um crime extremamente complexo, né? A violência é um crime que está ali entre quatro paredes. Doutora, o que a política poderia mudar a favor na questão do combate à violência aí contra a mulher? Parar com a camaradagem com o criminoso que agride a mulher. Ele é latrocida. Ele é sequestrador? Ninguém tendencia a ser camarada de um canalha desse. Mas ele só bateu na mulher. Então é meu camarada. Vamos passar um pano na cabeça desse covarde, desse canalha. A gente tem muita hipocrisia, mais uma vez. Se o criminoso é um criminoso que agride a mulher, que pratica uma violência contra essa mulher, ele tem um monte de parça na sociedade, no sistema de justiça, nas instituições públicas, privadas, no mundo corporativo. Opa, se esse cara tem parça. E aquela mulher ou é louca, é histérica, ou tá exagerando um pouquinho. Ou ela tá querendo dar um golpe. Então existe o pré-julgamento da vítima e existe uma camaradagem, um bando de parça desse tipo de criminoso. Primeiro lugar, a gente tem que parar com os parças de criminosos que agridem mulheres, que violentam mulheres e que praticam esses crimes. É um corporativismo nessa seara criminosa. Diferentemente se fosse, talvez, um homicida, talvez um ladrão, um sequestrador. Ninguém fica titubeando, você é camarada dele também. Ou eu estou errada? Você está falando como todos que sentam nesse sofá, todos os meus entrevistados, todos. Eu fico numa reflexão gigante. Raquel, olha que coisa, sabendo da tua vinda aqui, eu tenho um colega que trabalha na segurança do metrô aqui de São Paulo. Falou, Geraldo, vocês jornalistas não sabem de absolutamente nada, inclusive de muitas mulheres que não procuram e não registram e não vão buscar o que acontece de assédio em metrôs ainda. O número é 10 vezes maior de mulheres ou que não vão para a delegacia. Eu falei assim, olha, é todo dia uma mulher que nos procura. Olha, o cara tentou me pegar no vagão, o cara me encontrou comigo no vagão, ou a mulher que ficou com a calça molhada. Todos os dias, esses seguranças de metrô são procurados com reclamação. Existe o pedido de encaminhamento, olha, você quer ser... E muitas falam que não vai. Então você vê que da violência de casa, da violência do metrô, o quanto que isso é real.
tem uma reflexão também. Quando a gente fala que os crimes de violência contra a mulher que a gente lê o tempo todo e assiste, que os crimes explodiram. E aí eu acabei de falar no início da conversa que talvez, será que explodiram mesmo? Até porque não tínhamos nem como computar ou mensurar. É saber que por nascer mulher, aqui no nosso país, aliás, o 5º país democrático mais perigoso do mundo para uma mulher viver, você já está condenada a ser executada. 20% de nós mulheres já estamos condenadas a sermos executadas, violentadas, vítimas é um número muito maior, mas estou falando de execução mesmo, de morte. Então é algo que talvez se torne até adormecido. A mulher já aprende a suportar as microagressões sociais por ser mulher. Porque senão seria exaustivo. E é exaustivo. É exaustivo.